tão eficiente que conseguiu sustentar uma verdadeira explosão populacional. Milhões de pessoas que em outros tempos simplesmente não teriam como sobreviver, agora podiam viver, trabalhar, ter suas famílias. Ok, então, essa mudança toda, essa produção voltada para as massas, colocou a sociedade diante de uma escolha fundamental: como a gente se organiza. E foi aí que surgiram duas visões, completamente opostas, sobre quem deveria estar no comando das decisões econômicas. De um lado, a gente tem a economia de mercado, que, para o Mises, era a mesma coisa que liberdade econômica. E não era só liberdade de comprar e vender, não. Era algo mais profundo. A liberdade de cada um escolher a própria carreira, sabe? De decidir qual seria a sua forma de se integrar e contribuir com a sociedade. Já do outro lado, está o socialismo, que Mises via como uma economia de comando. A diferença é gritante. Aqui, quem planeja não são as pessoas, é uma autoridade central. O governo decide tudo, o que vai ser produzido, quem vai trabalhar onde, tudo. Mises até fazia uma analogia com o exército, onde todo mundo só segue as ordens de um general, em vez de tomar as próprias decisões. Tal ponto central para Mises é esse aqui. Numa economia de mercado, o poder final não está na mão do dono da empresa nem do político, está na mão do consumidor. Cada vez que alguém compra alguma coisa, é como se estivesse dando um voto, dizendo, eu quero mais disso. Essa soberania do consumidor que, no fim das contas, move o sistema inteiro. Tá, mas e aí? Será que não existe um meio termo? Um sistema que não seja nem o capitalismo puro de um lado, nem o socialismo total do outro? Bom, sobre isso, Mises tinha bastante coisa para dizer. Vamos ver como essa ideia se desenrola. Essa terceira via, Mises batizou de intervencionismo. É quando o governo não toma o controle de tudo, mas ele interfere no mercado. Ele tenta, digamos, direcionar os resultados. O controle de preços, por exemplo, é um caso clássico. A intenção, muitas vezes, pode até ser boa, mas Mises defendia que as consequências acabam sendo sempre ruins. Ele descreveu isso como uma ladeira escorregadia, e o exemplo do leite que ele usava é perfeito para entender. Vamos lá. O governo decide tabelar o preço do leite para ajudar as famílias. Parece bom, né? Só que aí o que acontece? A procura pelo leite dispara, mas os produtores que têm custos mais altos, para eles já não compensa mais produzir. Eles param. Resultado, falta leite no mercado. Para consertar isso, o governo agora precisa controlar o preço da ração do gado. Aí começa a faltar ração, e assim vai. Uma intervenção vai puxando a outra para tentar consertar o problema que a anterior criou, e quando se vê, a economia está indo cada vez mais na direção do controle total do governo. E o que não falta na história são exemplos que, segundo Mises, reforçam esse ponto. Desde o imperador Diocleciano, lá na Roma Antiga, que chegou a decretar pena de morte para quem furasse o tabelamento de preços, passando pela Revolução Francesa até as grandes guerras do século XX. A tentativa de controlar só um preço aqui e outro ali sempre acabava de duas formas. Ou falhava miseravelmente, ou levava a um controle cada vez maior da economia. Isso tudo nos leva ao que Mises considerava a forma mais perigosa e talvez a mais traiçoeira de intervenção do governo na economia: a inflação. Agora, atenção aqui, porque para Mises, a inflação não é o aumento dos preços. Isso é a consequência. A inflação, na sua raiz, é o aumento da quantidade de dinheiro em circulação. Pense assim, quando o governo imprime mais dinheiro, cada nota que a gente tem no bolso passa a valer um pouquinho menos. E é por isso que os preços sobem. Essa distinção entre causa e efeito, para ele, era fundamental. E o grande problema é que esse dinheiro novo não chega para todo mundo ao mesmo tempo. É como uma onda. Os primeiros a receber, tipo empresas com grandes contratos com o governo, conseguem gastar essa grana enquanto os preços ainda não subiram. Mas, quando esse dinheiro finalmente chega lá na ponta, no bolso do trabalhador assalariado ou do aposentado, os preços no supermercado já aumentaram. Na prática, Mises dizia que a inflação funciona como uma transferência de riqueza, tirando de quem recebe por último para dar para quem recebe primeiro. E se essa política não for freada, o resultado final pode ser uma catástrofe econômica. O exemplo mais famoso e mais trágico é o da Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. A hiperinflação foi tão brutal que destruiu a moeda do país. Chegou num ponto em que era preciso levar trilhões de marcos alemães para comprar um único dólar. A poupança que as pessoas levaram a vida inteira para juntar virou pó. Literalmente da noite para o dia. Então, no fim das contas, as lições de Mises sobre o poder do consumidor, sobre a espiral intervencionista e os perigos da inflação, tudo isso nos deixa com uma pergunta fundamental: qual é o verdadeiro papel do governo na economia? Deveria ser uma espécie de guardião onisciente que interfere o tempo todo para guiar os resultados?
Ou deveria ser um protetor com poderes bem limitados, focado só em garantir a liberdade e a segurança para que cada um possa fazer suas próprias escolhas?